é um primeiro episódio, né, de muitos que virão, de um projeto que nós temos do curso de redação Escrita de Ouro. Então, o curso de redação Escrita de Ouro tem a honra de convidar e apresentar para vocês, neste momento, um dos maiores músicos do Brasil, Xangai, conhecido nacional e internacionalmente. Eugênio Avelino, do Xangai, ele é poeta, compositor, é agregador de cultura do sertão. Xangai é filho e neto de sanfoneiro, porém ele optou por tocar violão. Em sua obra, Xangai apresenta diversos ritmos, como o coco, o baião, o chachado, o xote, a toada, e ele é contador de causos. E durante o nosso bate-papo aqui, Xangai, o nosso podcast, que é Papo de Redação, esse podcast tem esse objetivo, bater esse papo com pessoas que trabalham com a música, com a literatura, enfim, com diversos temas que por certo virão. Com mais de 20 álbuns gravados, Xangai é um homem reverenciado nacional e internacionalmente, conforme eu já abordei. Pensando em disseminar esse seu jeito de ser um cantador sertanejo, conforme apregou uma parte da crítica, que é uma das mais belas vozes a serviço da música sertaneja raiz. Ele mescla esse saber com outros saberes, ao assumir a Secretaria de Cultura em Vitória da Conquista, Bahia, já em seu segundo mandato. E assim ele vem dedilhando nos acordes do violão a sua música e a sua missão de um gestor público em frente a projetos desafiadores, porém feliz em ver os projetos culturais desabrochando. Xangai é um dos mestres na arte de transferir essas vivências em poesia musical, criando obras em que ressoam com sinceridade e profundidade emocional. E assim faz parcerias com Renato Teixeira, Chico César, Geraldo Azevedo, Elomar, Juraídes da Cruz, Maciel Melo e dentre outros. Então, no decorrer de nosso papo, Xangai, falaremos mais destes mestres que passeiam no mundo da música e da literatura, com esse seu carisma e alegria. Nosso bate-papo está começando com esse seu jeito, assim, de um cantador que traz alegria, que traz felicidade para o Brasil e para o mundo. Dilma, você me deixa assim... A palavra é sensibilizado. Como que a pele ficasse aveludada e o coração também. De tanta gentileza, falar tão bem, tão bonito. Eu não sei se eu sou essas coisas todas não, eu não sou esses balanhão todos não. Mas eu quero dizer uma coisa para você e para vocês que estão ouvindo a gente aqui, vendo, que uma das coisas que eu descobri e que eu não posso me queixar é de ser órfão, culturalmente falando, porque eu bebi e continuo bebendo na fonte dos grandes mestres. Aí, se eu for enumerar, eu vou falar assim, Cândido das Neves, Noite Alta, Céu Risonho, né? Vicente Celestino, Jackson do Pandeiro, Marinês, Capiba, Dorival Caymmi, Cartola, Adoniran Barbosa, Lupicínio Rodrigues e uma renca. Então eu bebi na fonte, então eu não posso, aprendendo com esses mestres, bebendo nessa fonte, e de debandar para um lado que não traz... O que é a música? Por que eu gosto de cantar? Aprendi com eles e hoje eu procuro levar
através do meu canto, da minha arte, da música que a gente faz, alguma coisa dentro do... A senhora que é uma professora, você, minha amiga, e poetisa e tudo, eu sempre chamo mulher de poetisa, eu acho mais bonitinho, né? Que seja poeta. Levar algo no cantar que tenha um texto, que tenha uma poesia, que sirva essa poesia. Para quê? Para a evolução do meu semelhante e a minha própria evolução. Então, é um critério. Naturalmente, isso chega para mim e já passa pelo meu crivo com essa condição. Muito bem. Então, como você falou aí, né, de poeta, de poesia, então você lida com a linguagem de uma forma assim leve, né? Em especial a linguagem sertaneja, do homem simples, do homem do campo, com toda a maestria, você vem desenvolvendo este trabalho. Então, como é que você desenvolve esse trabalho criativo? Como é que você cria? Quer dizer, co-cria, né? Que nós sabemos que quem cria é o Criador, já está tudo pronto. A gente descobre, né? A gente descobre. Então, como é que você recebe essa inspiração e você cria, né, esse seu trabalho da música? Não tem uma receita, Dilma. A receita, porque isso vem também pela atenção que a gente tem que ter diante da vida, diante de tudo, das nossas circunstâncias. Por exemplo, uma vez, eu morava em Salvador e fui cantar em Porto Seguro. Eu saí bem de madrugadinha, dirigindo um carro, e eu estava, na época que era um toca-fita, eu botei o toca-fita no carro e vinha, tá? E a amanhecência do dia foi surgindo, veio surgindo, e aí, menina, e ouvindo Jacques do Pandeiro cantar. Daí a pouco, eu que nasci na beira de um córrego, município de Itapebi, sou registrado como filho de Vitória da Conquista. Eu e todos os meus irmãos, somos 9. E os que nasceram aqui ou os que nasceram lá, somos todos registrados em Conquista. Então, oficialmente, eu sou conquistense. Mas aí eu vim no Jacques do Pandeiro, e por que eu nasci na beira de um córrego? Sou ligado a essas coisas. O córrego do Jundiá, que é afluente do Cotinguiba, que por sua vez é afluente do Jequitinhonha. Aí, quando eu passava na 101, aí via assim, ponte sobre rio tal. Foi numa época de estiagem, e é uma coisa importante, que quando a pessoa está dirigindo o carro, nunca deve sair da cabine. Muito menos ficar olhando de lado e passando no lugar. Mas é como que eu tivesse a condição naqueles momentos de manter esse olho aqui, e como se é que era possível dar uma virada daqui, só para ver o rio. Mas foi numa estiagem, só tinha bengo, aquela vegetação, vi pouco rio. E aí, aquelas placas, quando os camaradas não dão um tiro nas placas, e tinha rio fulano, rio tal, rio não sei o quê. Eu tive uma coisa assim, eu recebi, quer dizer, eu disse que eu não tenho receita. Aí eu pedi licença a Jacques do Pandeiro, desliguei e recebi algo, que é o seguinte, olha, é uma coisa bonita assim, ó, e é isso eu considero. O Amazonas passa a ser chamado de Amazonas, que antes é só Limões, a gente aprendeu isso na escola, não é? Então, o Amazonas, quando chega em Manaus, no Rio Negro, aí ele é Amazonas. Antes é só Limões. E eu, brasileiro que sou, sem bairrismo, mas com a consciência. Aí chegou uma coisa prontinha assim, Dilma, assim, ó. Amazonas é o negro, só Limões veio lhe encontrar. Tocantins se desencheu, Pororoca em Macapá, comer pituta em Tupi, com tucupi e guarani de alimentar, carinhanha com jiquitinhonha,
é misturar o São Francisco com o Mucuri. O Rio Doce seria Parnaíbacanga, paraibaiano para o Maranhão. Eu estou dizendo que o Rio Doce seria Parnaíbacanga, paraibaiano para o Maranhão. O Angelim secou pardo, é um buqueirão. Ri de conta, não dá conta, ri do rolo, já rolou. Ri da dona, já dançou. Só riu de tudo e eu não rio mais. Eu disse que ri de conta, não dá conta, ri do rolo, já rolou. Ri da dona, já dançou. Só riu de tudo e eu não rio mais. Quer dizer, como é que a gente recebe um negócio desse? Que Contando. presente. É um presente, uma dádiva. Então é preciso que a gente esteja atento para ter a acuidade de descobrir essas coisas, que eu considero uma coisa, um merecimento e uma coisa muito boa. Está dentro da literatura isso aí. Dentro da literatura, justamente. Um poema aí eu já visualizei assim, uma proposta interdisciplinar, né? Para aqueles alunos Estudarem. estudarem, Comer pituta é entupir, com tucupi, guarani de alimentar. E sabe, é uma frase que eu não sei como é que eu recebi. Que riqueza. Então você já recebeu a música prontíssima, e a letra prontinha. Em algum momento você já recebeu assim a música e depois a letra? Há essa condição? Às vezes. Eu ganho muita poesia de grandes letristas. Salgado Maranhão, Capinã, recebeu o título de imortal agora, da Academia. Também. Não sei, baiana, de não sei o que lá. Agora há 3 dias, Capinã. Eu até iria lá, mas eu tive outros afazeres, e ele é meu parceiro. Olha que coisa. Pronto, ó. Eu estava no Rio de Janeiro uma época. Tá bom essa conversa assim? Bom, então tá pronto, ótimo, eu estou à vontade. Eu estava na casa de um irmão de Capinã, Dr. Afonso. Aí eu não o conhecia, era admirador dele, do Sou Louco por Ti América, por Miserere Nobis, enfim, a opção de música que Capinã fez com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, com Paulinho da Viola, com a renca desses mestres. Aí eu estava tocando violão na casa de Tia Morena, que foi quem criou Capinã. Estava tocando violão ali, ele passou e falou, bonitinho esse pinicado que você está fazendo na viola. Aproveitar e beber um café. Está aqui dentro do podcast. É o café de Dunga ofertado por Jório. E Neuza ajudou a coar o café. Quem é Neuza? É irmã de Dilma, minha querida professora. E eu bato a colher no pires e bato na xícara de café. E os sinceros agradecimentos à querida Jerusa, produtora. Eu falei Dunga, o café, muito bem. Coou, que café gostoso, menina. Daí, Capinã, eu estava tocando um negócio assim, um pinicadinho de Sansão, um miudinho. Ele me deu uma letra, que é o Que Tu Tem Canário, que é o título de um disco meu. Aí, olha que coisa linda, menina. Aí ele pegou assim, ó, uma folha de papel, que ele já estava. Fiz ontem, olha aqui. Aí eu pego assim, dá licença aqui. E li a primeira estrofe. Eu virei para ele assim, essa aqui já tem música. Ele disse, não mostrei para ninguém. Aí eu disse assim, você não mostrou para ninguém? Como é que não tem música? Tem, quer ver? Chama Esquindô de Zombaria. Aí respondendo o que você perguntou, como é que eu faço música, como é que a música vem? Às vezes chega, às vezes eu pelejo 1 ano, 2 e desisto de fazer. Aí, olha que eu li assim, lendo a primeira estrofe de novo, só que estou cantando para ele. Diz assim, fiquei assim triste no ser de um triste lobisomem, de um homem caipora, de um saci sem pererê. Fiquei assim sem consolo, um senão de bem-te-vi, um sem fim de beija-flor, um sem ver de bem-te-vi. Fiquei assim jururu, como um juruna chorão, um sofrer de dançarino de mulher na solidão. Estou assim como estou, nem de sede de beber, nem de fome de comer, como quem se enfeitiçou. Fiquei assim como quem numa janela de trem, no meio do mato matasse o olhar de quem não vem. Fiquei assim
assim como quem, numa janela de trem, no meio do mato matasse o olhar de quem não vem. Olho torto de pavor no meio da mata vazia, meio da sala vazia, nas tranças do desamor. Santo pesado no andor, Deus a pé na procissão, quebranto de nega doida, corredor de escuridão, esquindor de zombaria, pranto de servidão, assim no jeito de Maria, não sei jeito de João. Eu disse zombaria, eu disse servidão, eu disse de Maria, eu disse de João, só que eu não disse do Maria e nem disse do João. Ela chega, velho. Então, quando chega, chega. Quando não chega, eu desisto. Você, um dia num bate-papo nosso, você falou que você estava na sua casa do campo com Juraildes, ali pelo terreiro, né, que a gente chama de terreiro. Na varandinha lá da roça. Na vocês começaram a conversar e ali vocês produziram, criaram uma música. Eu tenho 6 filhos. Na época eu só tinha 3. Aí nasceram 3 bezerrinhos lá, umas vacas paridas. Né? Aí Juraildes, eu tava com o violão e ele falou assim, Dindom, Dedéu, Dendéu. Botou o nome nos bezerros. Eu falei, tá bom. Aí eu falo daquelas situações ali, e meus meninos assim, o Ina, que eu chamo de Pota, Maria é Pachequinha, e Maurício é Pepese. Aí ele fez, Dindom, Dedéu, Dendéu, a menina, imbu de vez, Pota, Pepese, Maria, Flautim, o nome de um cavalo, Flautim, segredo jura, dos Aimorés, jura Juraildes. Aimorés é o cacique que estava com a gente, não é cacique, era Erivaldo Gomes. Flautim, segredo jura, dos Aimorés, cantando umas loas para acordar os caburés. Estrada branca das areias finas, estreviolê, flores, samaras da lua. Samara é filha de Roberto Evangelista. Ribeirão do Poço, chão do Jundiá, vê se para um pouco de me judiar. Justa causa eu tenho para me encantar com a vida. Que coisa linda, bonita. Nossa, muito lindo. Parabéns, parabéns. Então, continuando aí, Tô recostado aqui agora. Esse bate-papo. No momento da escolha dos temas, mesmo que esteja voltado para o sertanejo, ela mais chama sertanês. Para diferenciar desse sertanejo roubado, que eles não são sertanejos, são os cowboys que usam aquelas botas de bico fino de matar barata em canto de parede, e uns fivelão, e cantando umas coisas que não são sertanejas. Isso é Então Elomar diz sertanês, como sudanês, como arahuês. Então, e funciona, né? Justamente. Sim, então, o sertanejo é um homem forte, né, conforme diz Euclides da Cunha, né? Ele é, sobretudo, um forte. Além, né, dessa sua essa paixão, né, de trabalhar a questão ecológica voltada para o sertanejo, você também aborda nas suas músicas, nas suas composições, temas voltados para a política, para temas sociais, etc. Sim. Tem uma que é ecológica, que é assim, uma denúncia impressionante, sabe? É que é a matança. O que é matança? A matança da mata. Esse pó caboclo tá subindo na virola. Chegou a hora do pinheiro balançar. Sentir o cheiro do mato, da imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, para nosso espanto, tanta mata haja, vão matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina, Jório, teve Cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta, armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo corre perigo. E os inimigos do verde, da sombra, o ar que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas, bom lembrar que quando chegar a hora, é certo,
que não demora. Uns eu peço que diga, chame por Nossa Senhora. Outros diriam, não chame Nossa Senhora. Só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau d'Arco, Solva, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Imbuzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo. Está aí, político, atual, ecológica, denunciadeira ou denunciadora. Nossa, que riqueza. É mesmo. Que riqueza. E assim, você... O autor dessa cantiga, dessa música, desse texto é José Carlos Augusto Jatobá. Eu tenho opção de parcerias com ele. Maravilhoso. Maravilha, muito lindo. Então, assim, você apresentando, né, essa música, e eu que sou professora, imaginando assim, os nossos alunos, né, por exemplo, vai fazer um Enem, ou alguém que vai fazer um concurso, e de repente há um tema, né? É perfeito. E aí, olha quanta riqueza de alguém ter conhecimento, né? Desses nossos músicos, desses nossos cantores aqui, raízes desse nosso país. Porque isso aí vem da riqueza que nós chamamos de repertório em uma redação. O conhecimento que tem. Olha quanta madeira aí. Será que nossos jovens têm conhecimento dos nomes dessas madeiras? Esse aluvião, essa ganância burra dos que agridem a natureza assim. Por exemplo, o Cerrado já está destruído. Toda a caatinga e tal. A Mata Atlântica ainda tem uma nesgazinha, porque por causa, não é dos donos das terras, os cacauicultores, é porque, não é que eles gostem da Mata Atlântica, é porque o cacau gosta de sombra e água fresca. Quando houve uma situação aí da coisa da vassoura da bruxa, eles não mantêm, né? Tem pessoas assim que cria galinha, outro cria porco, outro cria gado, vaca, carneiro, bode. Quando há uma escassez de comida, reforça-se com uma ração, com a comida, dá um jeito dos bichinhos não morrerem. Mas aí acontece, parece que foi uma coisa impressionante isso. Quando a tal da vassoura... Mas eles nunca deram manutenção para o cacaueiro, a planta. Ficou ali todo dia produzindo, hasta que... Só recebendo. Não dá, não faz uma benfeitoria. Quando elas envelheceram, atacou essa praga. O que eles fizeram? Curaram, derrubaram e botaram gado. É verdade. Então, é uma falta de atenção e uma falta de consciência. Então, a poesia, a música, né, uma enriquece a outra. Exato. E eu tenho uma coisa interessante, assim, que uma bela melodia, uma bela poesia, professora Dilma, quando elas duas se encaixam, que acontece essa simbiose maravilhosa, ambas já eram bonitas, já eram belas, ficam mais bonitas. Mas quando uma pessoa apresenta uma música belíssima, com um texto, uma letra maravilhosa, a gente fica ouvindo ali, ó. Quando está, vamos dizer assim, da metade para o meio, para o final, a gente dá por fé que não esquecemos as palavras pronunciadas. Isso é uma coisa que eu descobri. Que foi que aconteceu? É o poder hipnótico que a música tem. A música tem um poder hipnótico que ela é pelo encantamento. E aí você perde um bocado de palavras que foram cantadas, quando a música é cantada, no caso, né? Aí a gente tem que voltar de novo para ouvir e aprender o texto. Eu costumo, assim, por exemplo, alguma aqui que a gente já falou aqui, eu só declamo, mas ela cantada é belíssima. Se cantar, a melodia toma conta da nossa atenção. É uma danada, viu? A música é uma bicha retada para capturar a gente. Você viaja na música,
E eu estou cantando, falando, só se cantar. Quando eu falo agora, é mais fácil a palavra sem a música. Dá um valor para a palavra. Tem um amigo, minha irmã, que é um poeta maravilhoso, José Salgado Maranhão. Eu tenho algumas cantigas com ele, lindas. Aí ele é um mestre em artes marciais. Ele é um terapeuta, como é? Fisioterapeuta, não sei o quê. Terapeuta corporal. Ele cuidava de Ayrton Senna na época, ó, né? Lá em Angra dos Reis. Amigo de Ayrton. Ele chorou tanto quando Ayrton Senna viajou. Aí ele chega e ele é o Tai Chi Chuan. Não tem essa arte? Então, olha que beleza. Ele diz assim, ó. Eu acompanho o movimento da serpente e o seu diálogo com a rã. É tanto que quando a chama ao seu seio, não faz como quem mata, mas como quem constrói seu ser. E o faz com tal leveza que a rã se esquece que é presa e passa a ser sua irmã. Que no combate o punho seja assim quase uma imaginação, e que entre tão suave como a nossa afeição. Ah, que lindo, muito bom, muito bom. Isso aqui é uma beleza, você vê, né? Tem a música. Eu acompanho o movimento orquestrado da serpente e o seu diálogo com a rã. É tanto que quando a chama ao seu seio, a melodia é minha, não faz como quem mata, mas como quem constrói seu ser. E o faz com tal leveza que a rã se esquece que é presa e passa a ser sua irmã. Que no combate o punho seja assim, quase uma imaginação, e que entre tão suave como a nossa afeição. E que entre tão suave como a nossa. Mas aí, orquestrado principalmente, é um detalhe que eu estou entregando, mostrando para vocês. Que a música, se você ouvir a música, a gravação, algumas palavras a gente deixa de guardar. Aí eu estou tirando a melodia, estou mostrando como é que é. E é assim que é a beleza da poesia e a beleza da música. Né? Como se ficasse impregnada no nosso corpo. Você falando aí, eu me lembrei para a gente vai a uma festa. Sim. Né? E há algumas músicas lá, ou alguma música que talvez chame mais nossa atenção. Porque tudo que coloca atenção, a gente coloca atenção, cresce. Né? Sim. E aí no outro dia, principalmente quando a gente é adolescente, eu me lembro bem disso. E no outro dia aquela música tá ali. Martelando. Futucando. O dia, a noite, não é? Então é justamente isso aí, né, que você falou. Ela tá ali, é como se fizesse parte aqui do nosso... impregnasse assim, as nossas células, né, o nosso ser. Sim, senhora. E, por que não, o nosso espírito, né? Nossa, é nós nosso mesmo. Espírito. Xangai, você falou aí, você tem um merecimento, na maioria das vezes, de receber esse texto, essa poesia pronta. É uma coisa divina, né? É um merecimento. Parabéns. Mas existem aquelas outras pessoas, assim como eu, então nós precisamos, né, de uma leitura prévia. Então, o que você, vamos dizer assim, aconselha, né? Aconselha essas pessoas em relação à leitura, para que tenham, olha a riqueza quando você cria essa música, que você falou aí, né, de Jatobá, né? Quando você interpretou, né, essa música. Então, olha a riqueza dessa música. Então, precisa de um conhecimento prévio para, se em um determinado momento alguém se deparar com um texto que venha abordando, né, um assunto a respeito disso aí, para que a pessoa tenha conhecimento, né? E aí eu vejo assim, a necessidade, a importância da leitura, né? Da leitura para a pessoa ter esse conhecimento. Sim. Aí me faz lembrar, por exemplo, a gente diz, nós vamos... existe, né, na redação, principalmente para o vestibular, o Enem, que não se deve abordar questões religiosas, porque religião, fé, cada qual tem a sua. Claro. Né? Porém,
existem situações que você pode abordar sem ter uma conotação religiosa. Sim. Aí eu me lembro que quando eu fazia faculdade, a professora de literatura deu uma prova e ela falava a respeito de um sangue de uma galinha chamada Eponina. O texto abordava a respeito dessa galinha, do sangue dessa galinha. Não me lembro, já tem alguns Gostei do nome, é um nome muito bom para botar em galinha. galinha, né? Eponina. Foi nos anos 80, né, mais ou menos, então não lembro, sim, o texto, literalmente. E quando entregou as notas, a professora entregou as notas, a minha nota tinha sido uma nota baixa. E ela falou assim, olha, ninguém acertou essa questão, ninguém acertou, só teve uma pessoa aqui que acertou, e aconteceu esse processo pelo processo de transubstanciação. Sim. Quando ela falou assim, eu pulei junto da mesa, da carteira dela. Falei, pois é, professora, fui eu aqui, por que você me deu essa nota? Então, o processo de transformação Beber mais um do cafezinho. sangue daquela galinha, então, eu havia ali no livro, mesmo que tenha sido de caráter religioso, Sim. mas falava a respeito do processo de transubstanciação, que é naquele momento, em que, no caso do padre, né, ele transforma o sangue, o vinho no sangue de Cristo, né, na Santa Missa, e o pão no corpo de Cristo. Certo. Então, dá-se o nome de transubstanciação. Quer dizer, apesar de estar em um contexto religioso, mas, naquele momento, eu trouxe para um momento literário uma palavra que veio de um contexto religioso. Sim. Então, aí, quando eu vejo a questão da leitura, não é? Para que se tenha esse conhecimento amplo, essa riqueza de conhecimento, isso que você vê abordando essas músicas aí, isso aí é assim, parece que é uma eternidade, né, de leituras, Então, como eu falei, para as pessoas que não têm esse merecimento de receber pronto, como você recebe na maioria das vezes, qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão querendo elaborar um texto, né, com eficiência, com eficácia, um texto, seja poético, ou musical, ou não? Às vezes as escolas, as faculdades, de vez em quando me convidam para fazer uma palestra, bater um papo com aquela turma de alunos. Mas eu vou falar uma coisa aqui, do meu sentimento. Eu não tenho preconceito quanto à religiosidade de seu ninguém. Cada um segue o que está acreditando. Pode não servir para mim, mas serve para aquele que está seguindo. O candomblé, Divaldo Franco, o Buda, não sei quem, o pastor, o padre. Mas eu fico admirado por uma coisa. Não estou dizendo que é uma crítica, eu fico admirado porque nós temos o nosso queridíssimo, fantasmático e competentíssimo, único, Elomar. Elomar vem de uma origem batista, tá? E a obra dele é toda, eu digo assim, Elomar é o maior pregador da palavra da Bíblia que eu conheço. E o que me causa espécie é que nenhuma igreja chamada protestante, faz do jeito que vocês quiserem, não bota uma música de Elomar, ou tantas que tem, para os seus cultos. Ele diz assim, ó, todo bem é de Deus que vem. Quem tem bem, louva a Deus seu bem. Quem não tem, pede a Deus que vem, que é Campo Branco, que é uma beleza, né? Campo Branco, minhas penas. Toda música que ele faz, ele põe, né? Ah, meu Deus, um canto novo. Então, mostrando. Então, a escola também pode aproveitar isso. Né? O sagrado e através de uma poética altíssima, né? Então, estão perdendo a oportunidade de conhecer algo fantasmático, viu? Belíssimo, que é a música desse povo, desse camarada, desse Elomar. Você acredita que em um dos meus cursos de redação, um curso presencial, uma aluna daqui, né, de nossa cidade, não conhecia Elomar? Uma pessoa que havia concluído o ensino médio
estava se preparando para entrar na universidade e não conhecia Elomar. Claro. Elomar me conta uma história linda, Dilma. Ele está andando na feira, aí uma pessoa chega assim, ó, bate no ombro dele, ó. Xangai? Ele disse, oi. Aí, mas rapaz, eu gosto muito de você. Eu também gosto. Cadê Elomar? Ele, rapaz, eu não sei. Eu gosto muito de Elomar. Ele disse, eu também gosto. Mas, rapaz, nunca mais eu vi Elomar. Ele disse, nem eu. Os caras ficam falando com Elomar, dizendo que era eu. Achei uma coisa legal. Você me dá licença de falar uma coisa, Dilma? Porque está dentro do nosso assunto. Eu não falei do negócio da melodia e do texto. Eu fui para um festival, o derradeiro festival que eu fui em busca de concorrendo. Desisti. Aí foi em Muriaé. De Muriaé eu fui a Santa Maria Madalena e Varriçai. Santa Maria Madalena é a terra onde nasceu Dercy Gonçalves, o Fluminense, né? E Varriçai é onde nasceu Baden Powell, aquele grande músico, né? Compositor. E ia eu, Jatobá, e mais um casal, um jornalista, um professor e tal, no carro deles. A gente parou para fazer xixi, de tardinha. Eu e Jatobá descemos do carro, subimos aquela elevação assim, da estrada, e destampou na minha frente, essa coisa linda, essa aqui, para você, viu, irmão? Destampou um vale lindo, que a gente não via na estrada, e não via. Quando subia aqui, era aquele, quase a beirada da estrada. Quando eu chego, deparo, aí, uma casa acolá no vale, e que se estendia assim, para lá e para cá. Aí eu vi um galo cantar. E a gente mijando. Daí a pouco eu vi um outro galo cantar, assim, a uns 300 metros, 200, sei lá. Aí, mais adiante, outro respondeu. Aí fica ali, apreciando. Numa outra extremidade. Aí, e havia uma sequência. Que maravilha isso. Recebimento, merecimento. Daí a pouco, aquele que tinha cantado primeiro, lá embaixo naquele vale, o outro, aquele. Aí eu tive a acuidade, Dilma, sabe, de contar na música. Tava todo mundo fazendo uma música, respondendo uns com outros. O compasso se repetia, não vi diferença nenhuma. Fragmento de atrasou, deu certinho. Eu estava de si com violão e eu fiz uma música ali, eu com Jatobá, chamada Cantoria do Galo, que você conhece. Diz assim: neto da Siriema, irmão do Araquão, primo do Codorniz, filho do sol, astro-rei, compadre do cancão, pé no solo, terreiro do galo, no solo, terreiro do galo, na montanha, na mata, sertão, e é no solo do canto que falo, solo o canto do seu coração. Cantador de alvoradas, relentos, rimas ricas, sonora canção, trovador de incantável talento, orador que desperta a nação. Sua musa é a rosa dos ventos, e eu devolvo sua própria oração. Isso é uma grandeza. É um recebimento, professor, ou não é? Divino, do alto. Eu não estou cantando a música, eu estou só mostrando o que é o valor. Aí, pelo menos o cocorocô. Cocorocô, cocorocô, cocorocô. Neto da Siriema. Fala uma coisa, senão eu tomo tudo aí. O podcast é seu, filha. Olha, veja o seguinte. Ouvintes, todos nós aqui estamos percebendo que memória memorável. Que memória fantástica. Sabe o que é que eu vou lhe pedir, Xangai? Você tem algumas dicas aí
para passar aí para a gente dessa sua vontade consciente, né, de preservar essa memória, de estar cada vez mais, vamos dizer assim, como se estivesse se atualizando, né? 77. Pois é, 7.7. né? Então, assim, para se elaborar um texto, né? Para se elaborar um texto, para a questão também da música, né? Então, quais são as dicas que você pode estar dando aí a todos nós, né? Todos nós, toda a humanidade. Eu já bebi cachaça, já fumei cigarro e outras coisas mais. Já fiz uma opção de coisas que não são benéficas, mas eu nunca deixei de ter essa. Isso é porque eu sei lá que o nosso Criador, pelo amor que tem, ou seja, pelo amor de Deus, ele outorga a cada ser humano algum tipo, vamos dizer assim, algum talento. O que cabe a nós, os que têm a consciência? Zelar pelo talento e, se puder, aprimora o talento. Então, drogas, cachaça, cigarro, não sei o quê, não faz bem, porque vai minando. E outra coisa, ligado no Criador, sendo grato sabe, não é beato de igreja, não sou, mas não perder essa ligação. Porque é como diz assim, quem tem bem, louva a Deus seu bem. Quem não tem, pede a Deus que vem. Porque é tão mágico esse verso de Elomar. Ele diz aqui, eu gosto de falar assim, sabe por quê? Porque a gente fica falando e pensa que será que isso é uma frase de efeito? Será que é uma munganga? Uma coisa assim. Elomar tem uma cantiga chamada Cantiga do Estradar, que é de uma riqueza, música e texto. Tá fechando um 7 tempo que minha vida é caminhar. Aí tem o acompanhamento orquestral do violão, que é uma maravilha. É a mesma história Dunga, a mesma história Neuza, a mesma história filmador, que é Danilo. Quase que eu digo Daniel. Jório, que nos recebe aqui, ele e Cheruza, aqui na casa. Como ele diz assim, a diferença. Quando vem aquela orquestra, fica bonito? Claro que fica, mas hipnotiza, rouba a nossa atenção. Fica ali, só a música, passa batido em várias coisas. Então eu vou pedir licença a você, o programa, o podcast é seu, e eu estou aqui numa falação que eu nunca vi uma coisa dessa. Aí, olha como é que é a história, Tá fechando 7 tempos que minha vida é caminhar, pelas estradas do mundo, dia e noite, sem parar. Já visitei os 7 renos, aonde eu tinha que cantar. 7 didal de veneno traguei sem pestanejar. Mas duras penas, só eu vendo outro cristão para suportar. Sou irmão do sofrimento de pauta véia com a dor. Ajuntei no esquecimento o que o Baldono guardou. Baldono é uma corruptela de abandono. Então, ajuntei no esquecimento o que o Baldono guardou. Meus mestres, a estrada e o vento, quem na vida me ensinou. Vou me lembrando na viagem das penuras que passei, daquelas duras passagens, dos lugares aonde andei, só de pensar me dá friagem, no sucesso que assentei na minha lembrança. Legião de condenados nos grilhão, acorrentados nas trevas da ignorância, sem a luz do grande rei. Tudo isso eu vi nas minhas andanças, no tempo que eu basculhava o trecho além. Tô de volta, já faz tempo que deixei o meu lugar. Isso se deu quando moço, que eu saí a percurar nas ilusão que há no mundo, nas bramuras que há pro lá. Saltei por profundos poços que o tinhoso tem pro lá. Jesus livrou derna deu moço do raivoso me panhar. Vou cantar, já passei por tanta prova, ainda tem prova a enfrentar. Vou cantando minhas trovas que ajuntei no caminhar.
Lá no céu vejo a lua nova, companhia do estradar. Ele ensinou que nós vivesse a vida aqui só para o passar. Que nós então se invitasse o maldesejo e o coração, professora, nós profiasse para ser branco, ainda mais puro que o capucho do algodão. Que não juntasse, dividisse, nem negasse a quem pedisse o nosso amor, o nosso bem, nossos terem, nosso perdão. Só assim nós vê a face augusta do que habita os altos céus, o piedoso, manso, justo, o fiel e compassivo, Senhor de mortos e vivos, nosso Pai e nosso Deus, diz que havera de voltar quando essa terra pecadora, marguiada em transgressão, tivesse cheia de violência, de rapina, de mentira e de ladrão. Isso é a cantiga do estradar. Eu estou falando isso aí, não é para me exaltar, não. Porque você falou da memória, está tudo aqui. É Deus que me deu. Deus que deu. Então está aí, né, a prova da memória, que o mistério da palavra memória é... Memória, mora em mim. Mora em mim. É. Então, está aqui esse exemplo vivo, né, de alguém que tem essa memória memorável. De vez em quando faz. E quando você falou a respeito, né, nessa música, o coração está como um algodão, né? Limpo. E o coração nós profiasse para ser branco, ainda mais puro que o capucho do algodão. Então, olha que riqueza. É bonito, poético, né? Poético, né? De a gente, e a questão aí, quando eu volto também à questão da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, voltar a questão também espiritual. Só é. Sagrado. Só é sagrado. Só é sagrado porque essa limpeza do nosso coração, né? A gente limpar dos julgamentos, sim. dos más pensamentos. E eu observo, Xangai, nos seus shows, eu vejo que você falou que já teve nas andanças que não levou a lugar nenhum, mas que hoje você vem buscando, não é? Está limpando, claro, esse coração, buscando melhorar. Algodão. Claro. E eu vejo que nos seus shows você transmite, né, essa questão através da palavra, através da música, falando a respeito da paz, né? Sim. Trazendo isso para o nosso momento, porque como o que nós falamos aqui ressoa em todo o planeta. É claro. Então, naquele ambiente que tem inúmeras pessoas, que está naquela energia tão maravilhosa, no show principalmente, né? E ali você transmitir com seu coração, né? Através da música, do poema, né? Que é a letra da música, essa dádiva de Deus, né? Que é falar de paz, de amor, de engrandecimento, de união, de humildade, tudo isso, né, que nós necessitamos. Eu também estou em busca, estou na caminhada, não é? E eu fico feliz em ver, eu também, né, pessoas igual a você, e acredito que outros também estão nesse caminho e que cheguem mais. Para esse podcast, eu não sabia o que significa podcast. Qual é a tradução desse sujeito? Vamos lá. É isso que nós estamos fazendo aqui. Sim, mas e essa palavra, ela... Sim. Que eu estou achando bonitinho, bom de falar podcast. Né? Então, agora vamos para o mundo global. Você, né, fez sua estreia na TV como ator na novela. Tenho aqui, né, algumas perguntinhas. Ah, ainda tem isso? Do Velho Chico, exibido pela Globo em 2016. Sim. Interpretando o personagem Avelino. Era outro nome horroroso, era um tal de João Pirauá. Eu falei, não faço uma coisa dessa, não. Era outro, era? Não, era João Pirauá. Eu falei, não faço, não. Você lembra, desculpa aí, aquela atriz Beatriz Segal, que desempenhou um papel chamado Odete não sei quem, Hartmann. Aquela mulher, Beatriz, ia no mercado, tinha gente que queria matar ela, dar murro, dar tapa, miserável, era uma atriz. Então eu falei, não, ele falou, tem um nome melhor, eu falei, Avelino. Nome de cantador. Claro. Então, assim, você pode falar um pouco dessa experiência. E teve também na TV Cultura, né, com músicas ao vivo, cantadas por você mesmo. Eu fiz. De violão, fala um pouco pra gente a respeito dessas experiências globais. Olha bem, estou eu quieto no meu canto e recebo um telefonema
de um camarada chamado Luiz Fernando Carvalho, que é um dos melhores diretores de novela do Brasil. Aí ele disse assim, Xangá, oi. É Luiz Fernando. Falei, de onde? Luiz Fernando Carvalho. Eu não sabia, que eu não vejo dessas novelas e tal. Aí ele disse assim, eu estou querendo lhe convidar para você vir aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fui, estava lá ensaiando lá com Antônio Fagundes, com Camila Pitanga, e Tarcísio Meira, Marquinhos Palmeira, e uma renca daqueles atores todos. Aí ele chegou assim, traga seu violão. Saí de Salvador, eu estava morando lá na época, chego, aí tá naquele lugarzão grande lá, naquela Pro-Arte. Não é Pro? Projac. Projac. Aí ele disse, olha, eu quero falar logo uma coisa para você. Antes de tudo, eu quero dizer que eu sou seu fã. E eu, desse tamanhozinho assim, que é uma novidade, uma coisa, é um território que eu nunca tinha comido grama dali, não sou ruminante não, mas eu nunca tinha participado daquele trem. Já tinha feito programas de televisão, outra coisa. Mas ele disse assim, eu quero dizer uma coisa para você. Para mim, você e Elomar são os dois melhores do Brasil. Aí eu quase que não me aguento. É um cara que é um do maior diretor. E eu não estou dizendo que eu seja isso, ele é que falou. Eu sei que realmente tem uma opção de gente que tem um talento assim que eu não sei nem se alcanço. Então eu quero que você... Eu e Elomar. Aí ele diz assim, eu quero que você apresente a novela. Componha umas músicas, apresente a novela e eu quero que você também seja um violeiro. E me deu a prerrogativa de escolher um parceiro. Tinha uns 50 nomes lá já escolhidos. Eu falei, eu já tenho. Marcial Melo, meu amigo de Pernambuco, compositor da Zorra. Ele aqui, não foi? Maravilhoso. Seu aniversário, não foi? Ele é 70 lindo, anos, não foi? lindo, queridíssimo. Todo dia ele faz música. Tá fazendo música com o Juraildo da Cruz. Aí pronto, ele ficou sendo Egídio, que é o nome do avô dele. E foi uma experiência interessante, aprendi muito. Não sei se fiz tão bem, porque aí tem os caras que são do ramo, né? Mas foi muito interessante a experiência. Aí eu vou contar uma história. Um amigo meu me perguntou há poucos dias qual foi, assim, uma coisa que eu tenho, assim, o que me deu chama-se alavancar, né? Um apoio e tal. Eu gravei meu disco Que é que tu tem, Canário, e um dia, depois que lancei, lá uns 8 meses depois, por aí, eu estou em casa lá, eu morava no Rio, recebo um telefonema. Atendo o telefone, alô, é Xangai? Eu digo, sou. Aqui é José Itamar. Eu falei, José Itamar? É. José Itamar de Freitas? Ele disse, sim. Mas você, o diretor do Fantástico? Os artistas das gravadoras, dos multinacionais e tudo, gravavam discos aqui para botar no Fantástico, soltava uma grana. Aí eu falei, mas rapaz, que honra, é você mesmo, sou eu. Falei, rapaz, o que você manda? Ele disse, eu quero que você venha fazer o Fantástico, o diretor do Fantástico. Aí, mas tem uma história. A história é a seguinte, é que Adelson Alves, o amigo da madrugada, toda noite, todo dia, à meia hora, ou seja, 00:30, à meia hora, ele iniciava o programa. Saravá, que é para quem é saravá, que bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é assim. E aí ele entrava com a música, assim, pá, Cipó Caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro, vamos balançar. Aí tocava uma parte, daí a pouco ele recuava e entrava. Nessa terra tem de tudo, engenho velho, oi, canavial, favo de mel, no meu quintal tirava, é cavium na cerejeira. Essa música é Luiz Gonzaga, né? De Jurandir da Feira, daqui, ele é de Tucano, um amigo meu, morava no Rio, mostrou essa música para o rei,
o rei Luiz Gonzaga. E ele fazia essa, ó, botava minha música e tal. Pois é, eu não durmo, Zé Itamar, eu não durmo desagarrado, desapartado do programa de Adelson Alves, na Rádio Globo. Rapaz, assim, mas então, e eu já procurei quem é você, onde é que é e tal, liguei para Adelson, eu sei que ele conseguiu o seu telefone e eu estou querendo que você venha fazer o Fantástico. E fiz. E aí eu fiquei meio que conhecido no Brasil todo. E aí, de vez em quando, me deram um lugar e outro e tal, 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 tal. Eu não posso deixar de reconhecer que devo a esse convite um pouco de projeção. Né? Porque eu estou aqui sem ter quem para chegar. É para mostrar, cada um mostra o que tem. Quando tem oportunidade. Muito bem, muito bom, muito bom, muito bom. Então, um autor, né, você até abordou uma coisa em relação a isso aí, Oliveira, né, em 2012, ele disse que a arte verbal e a criação musical continuam de mãos dadas. Oliveira do Panelas? Meu amigo, repentista reptado. Sobre o rótulo da literatura e da música, né? Então observe que você também está sempre dando as mãos e vice-versa a outros músicos. Então você já até abordou aí, né? Quais são os músicos com os quais você tem mais afinidade? Você já abordou aí alguns? Eu não falei de Jureiros da Cruz, mas também é. Também é. Né? Irmão nosso querido, poeta extraordinário. Oh, meu Deus. Oliveira de Panela. Uma vez eu fui fazer uma cavalgada, mas na verdade era uma mulada, né? Só de mula, de perto ali de Rio do Meio, numa fazenda de um amigo meu chamado Brito, Deriomar Brito, saímos de lá. O nome da fazenda dele passa o rio Lavacu. O nome do rio é esse. Não tem problema, não tem palavrão aqui não. A gente saiu do Lavacu até Iguaí, passando por aquele, né, montado. 2 dias de viagem. Perto de Nova Canaã. Perto de Nova Canaã. Aí, quando a gente chega na fazenda do pessoal lá que recebeu a gente todo, Oliveira de Panelas foi convidado. Eu e João Mar foi também. E quando chega lá, a anfitriã, Ana Andrade, parenta sua, foi casada com o Sérgio Fialho. Sabe o que é? Aí a Ana, vem cá, Ana chegou assim, eu falei, João Mar, papá, então, Oliveira de Panela. Aí ela pegou na mão de Oliveira assim, me deu a mão aqui. Aí me pegou na mão de Oliveira de Panela. Aí você pergunta a mim, por que Oliveira de Panela? Por que Oliveira de Panela? E ele, com aquele vozeirão, disse assim, porque Tales é de Mileto, Jesus de Nazaré, Oliveira, ela própria disse, de Panela. Isso é uma coisa, isso é um momento extraordinário, rapaz. Ele não disse, ela mesmo me reconheceu. É de cada lugar. Ele é um lugar chamado Panelas. E é bonito isso, né, Dilminha? Muito interessante. E você, qual é a sua composição, a música que você mais toca o seu coração? Poxa, eu falei da Cantoria do Galo, que é de parceria. Essa Não Rio Mais. Eu tenho uma porção delas. Mais toca o seu coração. E uma vez que eu estava cantando na TV Tupi, num programa de Flávio Cavalcante, assim que eu cheguei no Rio. Aí, é uma música que eu gosto, mas é porque o que ela representa eu nem gravei. Aí eu fui cantar. Cantei uma música, um fragmento de uma música de Dorival Caymmi, e me lembro que eu cantei o Expresso. Começou a circular o Expresso, 2222. Quem fazia a seleção daquele programa era Mascarenhas, a mulher de Mário Mascarenhas. Deus me livre, será que eu esqueci? Tá vendo a memória falando? Pois é. Aí ela disse, quem vai ganhar é você, ninguém canta mais do que você. Eu falei, opa. Aí eu tô cantando, um grupo muito legal, assim, me acompanhando, e eu adiantei para chegar perto do júri, aquele jurado ali, aquele povo tudo lá. Quando eu vou apresentando, a referência da música, eu atribuo a isso. Então, eu não... A afinação dos instrumentos chegou de uma maneira, eu cantei quase em cima, eu estava semitonado.
levei bomba. Menina, como dizia aquele povo, os gauleses, eu senti que o céu estava caindo em cima de minha cabeça. Cheguei em casa, meu Deus, ele diz assim, ó, certa vez cantei um samba num concurso de TV, todo cheio de lambança, porém lindo como que eu que vim lá da Bahia, das perambeiras de lá, queria cantar meu samba pro Brasil todo escutar. Queria cantar meu samba pro Brasil todo vibrar. Ensaiei com muito esmero, com um grupo muito bom, mas naquele desespero eu entrei fora do tom. Aí eu entrei fora do tom. Sendo neto de Avelino, tocador de pé de bode, aprendi desde menino que quem canta é quem mais pode. Aí eu fiz no ato também, sabe, parceiro? Então, E chama Avelino, meu avô, o nome dessa cantiga. Né? Uma outra. Para substituir aquela, como é que aquele, eu estava no limbo. Eu estava abaixo de barriga de cobra. Frustração, professora. Eu falei, eu tenho que escapar de um jeito para livrar daquele embaraço. A música chegou, eu fiz. É uma música simples, mas... E aí, agora, gostar da música, qual é que mais, assim... Tem uma porção. Tem, por exemplo, essa letra de Jatobá, que eu considero, minha irmã, um tratado. Eu ainda não vi alguém que tivesse escrito algo ou falado algo a respeito da água. Ele diz assim, ó, você conhece talvez. A grota inteira está chorando de saudade da umidade que fecunda a terra seca, vital retalho do céu que manda para o solo, divino orvalho, gozo que nos eterniza, intimidade que pertence à natureza. Com essa imensa porção líquida riqueza, certeza de brotar do solo, os alimentos, sustento eterno das matas, do mar, o vento, centro da vitalidade do universo, verso e reverso que reveste a natureza. Está presente na terra em toda parte, na arte farta de tanta imagem poética que alimenta a filosófica estética, clara, cristalina, límpida e forte. É responsável pela vida ou morte em Marte. Se faltar aqui na terra, tem tragédia. Catastrófica será se vem de sobra, e a nossa ignorância será mágoa, mas a nossa inteligência será trégua quando, sólidos e sós, seremos água. Que riqueza. Tá dito tudo aí, né? Mas é por isso que eu não tenho, por ter bebido, conforme eu falei no Pispei. Pispei é uma corruptela de princípio. O povo da Caatinga fala assim, o povo da roça. Pispiando, pispiou. Desde o Pispei, nosso podcast, nosso bate-papo aqui, que eu não tenho que me queixar. Eu não tenho por que me queixar. Eu bebi na fonte. E a fonte é isso. É não usar a nossa verve, nossa palavra, para dizer porcaria. Aproveite o dom que Deus nos deu e nos dá para trazer para o nosso semelhante algo que sirva para eles evoluir, para compreender, para alertar. É isso, minha filha. Muito bem. E quando você falou a respeito da sua música anterior, que, vamos dizer assim, sanou sua frustração, então, assim, já a música, a leitura, é considerado, trabalha também até como terapia, né? Sim, foi como terapia. Claro. E essa música aí que você falou, né? É um texto, assim, de uma riqueza, se você for estudar... Se você Água? Sim, meu Deus, eu não conheço nada igual. Assim, então, a gente... Se for buscar, porque, por exemplo, você se depara com um texto no momento que você vai fazer uma redação. O nosso papo aqui é papo de redação. Sim. Né? Porque se você cria um poema, é uma redação. Tudo que você escreve é um texto. Tudo, não importa... A poesia está dentro da prosa também. Da prosa, né? Quantos textos épicos, né? Suas músicas mesmo têm essa característica, né? De textos épicos, líricos. Sim. Então, assim, isso aí vem dar uma conotação para todo, assim, bem importante a respeito da música, da literatura,
enfim, dos textos que se escreve, que se faz no dia a dia, a depender da necessidade de cada um. Sim, né? perfeito. Mediante cada profissão. Então, assim, eu vejo de grande importância, por exemplo, pessoas com outras profissões, por exemplo, pessoas da área jurídica, da área da saúde, e que tem esse veio artístico, né? Sim. Que faz essa ponte. É bem interessante, porque unir a ciência e a poesia, a ciência e a música. Perfeito. Então, isso são pessoas que realmente têm, eu sinto que são pessoas que buscam a felicidade dentro de si e também para o outro, né? E não ficar para si. Não ficar para si. Distribuir para os outros. É. A arte tem essa força tem essa também, força, é maravilhoso. Né? Tem uma música aí até que você já falou a respeito dela, que é a Judiar. Jundiar. Jundiar, né? É. Ela é pura poesia. É. Mas você retrata uma história, né? Dali de onde você nasceu. Que era um riacho, não é isso? Rio. É um rio, um córrego. Eu abordo ali, faço uma abordagem, uma visitação. Ela é meio, vamos dizer assim, meio biográfica, autobiográfica, mas eu trato também dessa beira de rio. A beira de rio é um lugar santo, sagrado, cheio de mistério. Porque antes dessa barragem, dessa hidrelétrica que fizeram ali em Cachoeirinha, no Rio de Jequitinhonha, ele era um riozão retado. E antes de Cachoeirinha, mais arriba, já exatamente na divisa de Bahia com Minas Gerais, de Minas Gerais com Bahia, no salto da divisa, a Cachoeira do Tombo. Ela vem, a água se imprensa num cânion, e quando ela encontra o salto, o que vinha trazendo, uma madeira, não sei o que fosse, quando batia lá na Cachoeira do Tombo, alta pra caramba, fragmentava tudo. Ave Maria. Então, mas aí vem a lenda do Rumãozinho. O Rumãozinho, que diz que é um capetinhozinho assim, ó. O capetinho diz que as lavadeiras, os pescadores ali na beira do rio, lá no salto da divisa, eles já avistaram o Rumãozinho numa cuia, fumando um cachimbo, chupando um rolete de cana, cantando, assoviando, tocando a viola. E ele foi colhido pela aquela correnteza e tchas, dentro do tombo. Isso era os ponteiros um em cima do outro, meio-dia, em Pino. Mas daí a pouco, nesse mesmo meio-dia em Pino, ele está passando por Cachoeirinha, que é uma corredeira também, não é uma cachoeira, é uma corredeira. E daí a pouco ele passa lá em Itapebi, que é a Pedra Branca. E nesse mesmo momento ele chega em Belmonte, que é onde o rio desagua. Ou deságua. E o povo falou: "Ô, irmão, você está por aqui?" É. Mas rapaz, e o que você me conta da viagem? Tá vendo eu chegar aqui agora meio-dia? Nesse mesmo momento estou passando na Cachoeira do Tombo, em Cachoeirinha e tal, Itapebi, estou aqui. Então aí conta um pouco da minha tenra infância. Eu digo: Jundiar, córrego de água saloba, bagre marrom de água doce, que o Jundiar é um bagre. Bonde da água na boca, nasci lá. Eu que sou peixe de rio, signo sensibilidade, sou afluente de rio, flutuando pela cidade do rio. Aí os vaqueiros eu nunca estudei canto, mas eu aprendi aboiando com meu pai, que não era um grande aboiador, não, era bom sanfoneiro. Mas João, meu compadre João e compadre Bebé, com Gentilo, pé de louro, me ensinaram a boiar. Um dia, tangendo boiada, montado na mula araponga, vi um anjo violeiro encantando, me botou um encanto, eu peguei uma ponga e de canto em canto é que eu vivo a cantar. Desci na ladeira, aí já vem a lenda, desci nas carreiras nadando meu rio e agora navego na beira do mar. Relembro de um sonho olhando a marola, Rumãozinho numa cuia tocando viola, desceu o rio abaixo no tombo, em Cachoeirinha e lá na Pedra Branca, que é Itapebi, longe 14 léguas de Potiraguá. Meio-dia em Pino, não perdeu o tom e nem parou de cantar. Jundiar. Muito bom, né? Porque tem que explicar a coisa pra gente. Nós estamos aqui, né, para isso? Justamente.
E daí quem se deparar com essa música, né, com esse poema, com esse texto, então resta o quê? Pesquisar, né? Estudar e descobrir coisas que até... Você sabe que os poetas escrevem coisa... Poeta não é gente, não, ele recebe coisa. Eles são para-raio, antena, receptora. São sensíveis, sensíveis. Né? Escreve versos tão bonitos, mas uma pessoa vem assim com um pouco mais de acuidade. Professora de uma poetisa, você escreveu isso aqui? Eu nem tinha dado fé. Não tem isso? Eu já falei assim, lendo, pá! Falei, rapaz, Elomar, no Alto da Catingueira, tem o encontro do tropeiro da Santa, em que ele diz assim, ó, posso fazer isso aqui? Pode. Posso dizer aqui? Que chama assim, dos labutos. É interessante, quando você assim, escreve uma coisa assim, Dilma escreveu um poema, aí bota 3 pontinhas, o que é isso? Continua, né? Reticências. Mas se eu puser as reticências antes, algo antes, né? Do que trata. Aí, 3 reticências dos labutos. Ele conta a história de Da Santa, que é a figura central do Alto da Catingueira, que é uma ópera que eu não conheço nada igual. Pela importância para nós. E mostrando a originalidade, mostrando a realidade da nossa região. E Elomar faz assim, ó, olha aqui, ó. São 2 situações. Ele faz a abertura, depois é como se virasse a página. Ele diz assim, ó, Lagoa da Tinguijada, pasto das cabras ligeiras, seguindo os rebanhos, donde vai no poço da Catingueira, da Santa Borrega Marrã, passava vigiando os rebanhos de seu pai, seu senhor, todas as manhãs, e também as tardes inteiras. Se alevantava com zaruvai, o orvalho. Corria por chiqueira, abria a porteira, se ajoelhava, olha a tradição, se ajoelhava, pedia a benção ao pai, apanhava o café, o açúcar e a chiculateira, botava água na cumbuca e o balaizinho de costura espendurava na cintura e rompia a faceira, boiando, boiando. Chique, 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 minhas cabrinhas lambaceiras. E às vezes ela se lembrava das modas que seu pai cantava e outras que aprendeu nas feiras. Aí, isso é um tempo do verde. Aí, vamos virar a página? Toft. E quando a seca chegava, as cabras iam para os fechos que ficava reservado e a mucama, assim, deixava de peregrinar nos eixos e andar pelo cerrado. Seu pai lhe recomendava, vai nos panos, tira uns lãs. Que pano? Pano de toicinho, de jabá. Vai nos panos, olha a linguagem maravilhosa. Vai nos panos, tira uns lãs, pega maiada e martelo, 2 jegue. Junta os trem com tua mãe, ela no casco, eu em pelo, não carece tomar banho. Basta ajeitar os cabelos, junta as traias, sinhazinha, ferramenta, coxo e prancha. Albar do casco e martelo, se o senhor for permitido, olha, ela vai falando de Deus, se o senhor for permitido, ainda hoje nós arrancha no pouso do 7 estrelas. Foi lá que numa desmancha, o que é desmancha? Alguém sabe? Vocês que estão vindo aí? Desmancha, professora Dilma, é a transformação da mandioca no subproduto da mandioca. Na goma, na farinha, no beiju, nas coisas, na puba. Foi lá que numa desmancha que ela conheceu um tropeiro. Moço e muito viajado nas estradas do sertão, que ali chegou cansado uma bespa de São João. Depois de ter arranchado e agasalhado a tropa, foi no oi d'água, tomou um banho e logo trocou de roupa, calçou um pá de butim, novo e muito reluzente, botou no bolso um jasmim, um lenço branco e um pente, e preparado assim, tava que metia medo, fermoso feito um gaeiro, chotando em noite de lua pelos altos dos lajedos. Infestando a mão sua, tinha 5 anelos nos dedos. Já a fogueira estava acesa, todo mundo no terreiro. Festejava São João, foi quando entrou o tropeiro, feito um príncipe feiticeiro, foi aquele quilarão. O danado foi entrando no terreiro, foi riscando no terreiro, feito um raio, da Santa junto dos pais,
ele foi se apaixonando, pôs o turu na pachola que tinha pauta com cão, mas pior que uma pistola que tingui febre espanhola, chegou com a viola na mão. Uns contam que eles casou, outros que se ajuntou, outros que se embrechou, já outros que não casou não, mas passaram a viver junto. Olha que eu descobri nisso aí, porque no Teu Verde, e não virei a página, que aí já essa coisa da desmancha, já é no tempo do seco. Que não fosse uma pessoa do lugar, autóctone, um criador, um catingueiro como Elomar é, ia dizer assim, depois de ter arranchado e agasalhado a tropa, foi na lagoa tomar um banho, foi no açude tomar um banho, foi no rio tomar um banho. Na Caatinga, nessa quadra do tempo, só tem o oi d'água. Aí eu falei, Elomar, você é tão fiel no que você está escrevendo, que você botou oi d'água. Ele falou, Xangai, eu não tinha percebido. É isso, é por isso que eu estou dando esse exemplo, professora. É isso mesmo. Quem é de verdade não mente. Não mente. Faz coisa que depois um outro descobre, fala para ele, fala, gente, eu não sabia que eu tinha feito por isso. Ele podia dizer lagoa, rio, tal, não sei o quê. É interessantíssimo isso. Ô Xangai, você já me abordou várias vezes a respeito de Elomar, né? Que é o grande mestre, o maior compositor do mundo. Você sabia que existe uma universidade no Brasil, que existe uma disciplina que é obrigatória estudar Elomar? Agora foi encenado na Holanda, João Omar foi para lá, um fragmento, uma parte do Alto da Catingueira, disso que eu estou falando, uma beleza, cantando na língua deles, e aí João Omar orquestrou, o pessoal tocou. Lindo, lindo, tem uns fragmentos aí que a gente pode ver, se procurar encontra. Tem o quê? Tem um mês e pouco isso. Muito bom, muito bom. E ainda falando aí, né, das suas andanças, você recebeu o prêmio, né? Vários prêmios, dentre eles o Chiquinha Gonzaga. Eu disse que é que tu tem que andar. Em 1997. Isso. Recebeu o prêmio também da Sharp, né? De melhor disco do ano. Melhor arranjo, melhor música. E também participou do programa Brasileirança. Brasileirança. Não, né? Tem o segundo I. Eu também achei isso estranho. É Brasileirança. Eu fui rever, tinha lá o I. Falei, acho que isso não é cara de Xangai, não. É Brasileirança, porque a palavra que se vê, Brasileirança é a brasilidade. Mas Brasileirança é tudo que nós estamos tratando aqui, que nós somos herdeiros de algo. É do índio, é do catingueiro, é do mateiro, tal, é da história, da árvore, da matança, não sei o quê. Porque a nossa língua, porque essa é a língua. Minha língua, qual é a língua que eu falo? Na minha língua minha língua eu chamo de brasileirança. Porque eu também falo português. Mas o português de Portugal é o português. Porque aqui essa língua, ela tem uma flexibilidade, uma condição de aceitação. O podcast, depois que eu perguntei o que é podcast, ela aceitou o tal do podcast. Né? O bate-papo é melhor. Ao invés de corrida kids, corrida mirim, né? Em vez de case, estojo. Eu me ponho assim como que um guardião, sem preconceito. Né? Brasileirança é tudo que nós estamos tratando aqui. A herança que nós recebemos dos nossos ancestrais, da nossa história, de tudo. Brasileirança é uma herança que nós recebemos. Nós recebemos, né? Dentre esses outros aqui. Então, eu fazia esse programa em Salvador, na TV Educativa e na Rádio Educadora. E há até um convite para eu fazer na Rádio Câmara, o Brasileirança. Brasileirança é maravilhoso. Maravilhoso, né? E o prêmio de Chiquinha Gonzaga? Fala aí para essa tua no meu disco aqui, Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga é uma dos primeiros destaques, a primeira mulher retada, corajosa e compunha maravilhosamente bem. Ela corta-jaca, a opção de valsas e choros e machistas que ela fez de 1800 para 900. Então ela, inclusive, é participante já com Amaral, Tarsila de Amaral, chegou a conhecer Vila Lobos e Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, aquela turma que estava na Semana de Arte Moderna. Pois é. Então, e Chiquinha Gonzaga como que assim, é como se fosse assim, uma musa inspiradora. Não, abriu o portal.
para outros seguirem. Aqui você pode fazer, ela faz música, que naquela quadra do tempo, todo pai, toda a família, os caras, os coronéis e coisa e tal, sempre tinha um piano em casa e as filhas tocavam, às vezes os filhos, não é os filhos muitas vezes tocavam na sanfona, mas tocava piano, muita gente tocou muito piano, né? Então, Chiquinha Gonzaga tem um papel, desempenhou um papel importante. E existia um prêmio chamado Prêmio Chiquinha Gonzaga. Eu ganhei com o disco Que Tu Tem Canalha. Eu já ganhei uns prêmios em besta aí, mas bonzinho de ganhar. Com humildade. No meu disco que eu fiz, esse cantoria de festa que tem, ganhei o prêmio Sharp, e depois tive um outro Caras, e na triagem daquele tanto de música selecionado, disco selecionado, eu fiquei junto com Dominguinhos e Gilberto Gil. Um disco que eu fiz com Jureiros da Cruz, chamado Nós, a Jeca, Mas a Joia. Aí já é um disco que eu fiz em parceria com ele. Quem ganhou foi Gil. Mas se fosse Dominguinho eu ia ficar feliz, e se fosse eu também, foi Gil. Gil é benemérito. Ele Da família. Gilberto Gil eu estou dizendo assim, eu perguntei um dia desse aí, a respeito de uma figura, quem é fulano, eu não vou amarrar porque não é da política, é um avatar, pois ele também é um avatar, Gil é um avatar, se é que a gente pensa que avatar isso aí é um dotado pela divindade, pelo Pai Criador, não é, nega? Você também. Faz tudo para não cometer, para não pisar na bola. É isso aí. Então, assim, agora vamos dar uma volta mais um pouco aí pelo mundo. Nós sabemos que a língua portuguesa, ela tem alguns laços, né, com a língua espanhola, né? Sim. Com o espanhol, né? Então, nos anos de 1860, em Madrid, esse escritor Ramon Valle Inclán, né, autor da peça Ramon Valle Inclán, explodiu em sucesso. Tá? Ganhou todos os prêmios do Brasil. Todos os prêmios. De 1998, no Teatro Brasileiro, essa peça veio aqui, né, para o Brasil. E você e Elomar traduziram. Não, eu. Foi? Eu. Foi você. Eu que né? traduzi. Traduziu. Adaptei para nossa linguagem. Porque eu procurei Elomar e ele estava. Você mesmo faz. Quem traduziu fui eu. Então, assim, eu adaptei e fiz. Faça a pergunta para depois de responder. Pois porque foi aplaudido, né? Em vários teatros aqui das grandes capitais. As capitais. Então, você fala um pouco mais a respeito desse eu fui procurado por Nelly Frank. Aí sim, eu trouxe ela até aqui. Fomos pedir ela lá para dar uma orientada. Aí ele falou, e uma coisa linda que ele falou. Aqui, eu quero dizer o seguinte, o homem é o mesmo homem em qualquer lugar, em qualquer época. Aí eu fui examinar isso e descobri assim, o que difere é que é a cultura, mas o homem da África do Sul, os Moais, Maoris, os japoneses, os siberianos, os índios Comanche, os daqui, os guaranis, os caetés, o europeu, o africano. O homem tem ciúme, o homem trai, o homem é bom, o homem é mau. Em todo lugar tem esse. É o espírito, é o homem. Em qualquer lugar. O homem é igual em todo lugar. Agora, tem a cultura. Então, uma coisa que eu achei interessante. E ela pensou me deu esse texto, Divinas Palavras, de Ramon del Valle Inclán. E eu trouxe na Caatinga, mostrei as cercas da Caatinga. Eu gostei dessa cerca aqui para fazer. Foi no Teatro Gregório, o cenário, no Teatro Gregório de Matos. Uma peça maravilhosa. E depois saiu aquela Bárbara Eliodora, que era a maior crítica de teatro do Brasil. Deu nota máxima. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, as cidades brasileiras. E
todos os jornais, tecendo todas as loas. Foi a peça mais importante, ela ganhou todos os prêmios em todos os lugares. E eu nem estava lembrando disso, minha filha. Você vem falando disso aí, mas interessante, né? E fiz as músicas para a peça. Nossa. Foi muito legal. Essa é uma experiência. Porque se futucar, a gente tem que se virar, senão cai na fogueira. E aí, vamos dar um jeito. E se não nadar, a água engole. Quem morre na água morre de quê? Morre de quê? Morre como? Não, morre afogado é no fogo. Morre aguado. Pois é, então essa grandiosidade, esse trabalho seu deve ser mais divulgado. Você está vendo que você tinha até já deixado meio que caído no rol do esquecimento, porque você, no dia que nós conversamos, né, nós comentamos, você falou que foi realmente aplaudido de pé nesses grandes teatros. Então ela me deu essa dica, assim, você faz, você sabe o que é isso aí. E eu pus, e inclusive fiz algumas adaptações, Dilma, porque tem assim, um menino que era meio aleijado, assim, andava numa galinhota é carro de mão, né? E a mãe pedindo esmola e tal, com aquele menino todo assim. Aí, o menino morreu. Fulano lá tinha morrido. Olha que coisa interessante. Aí eu disse assim, morreu, porque esse povo que... Aí sou eu. Esses camaradas que fazem monocultura, que seja lá de cana ou de café, eles põem veneno para matar as pragas do café, e quando a chuva vem, joga para as aguadas, o veneno está ali e atinge o ser humano. Isso eu denunciei nessa peça. Quer dizer, entendeu? Por quê? Ninguém fala. Por que tem que botar tanto produto para produzir mais e vai para onde? Para a Índia, para a China, para os Estados Unidos, para não sei aonde? Aquele café tem... É por isso que essas comidas processadas, batatinha, aquelas que você quebra aqui e tal, não sei o que vem uma cuiazinha das batatas, aquilo é alimento processado. Tudo. É preciso que a gente use a pequena força que a gente tenha para denunciar. Isso aqui foi uma coisa muito legal. Eu acusei ali, eu botei o dedo. Se funcionou ou não, não sei, mas a gente não perdeu a oportunidade de procurar ensinar, mostrar. Pois é, Xangai, você já é conquistense, né? Mas eu acho que o Conquista está de parabéns em tê-lo, porque você andou, né, por várias partes aqui do Brasil. E voltei para casa. E voltou para casa. Então eu acho que Conquista está de parabéns com uma pessoa com um arsenal desse de conhecimento, porque a gente... E porque se fôssemos falar, a gente tem um currículo imenso, uma semana não daria. Então a gente fez aqui um resumo, viu? Para a gente conseguir. E eu vejo que você, nessas suas andanças, né, conforme essa palavra bem característica sua, você fez e faz parte de inúmeras instituições, tá? E agora nós temos assim o privilégio, né? Como eu falei antes, que você é um conquistense nato, eu sou conquistense emprestada, né? Já recebi o já serve conquistense, mas não tenho justamente essa genuidade que você tem. Então, mas nós temos e tivemos o privilégio de recebê-lo agora na Academia Conquistense de Letras. Para a gente é um prazer, é uma alegria. Então, queremos saber assim, como está também, né, esse seu momento, né? Essa experiência que você vem contribuir com a gente, vem somar, vem multiplicar, tá? Com toda essa sua... Sim, uma coisa que eu admiro em você também é a simplicidade. Esse jeito seu sertanejo, né? Olha, só abrindo aqui um parênteses, eu falando, né, que a posse dele vem ser em 18 de setembro, com a graça do Divino, e eu falando para ele, né, que tem a posse, obviamente, sempre se faz um coquetel, se faz uma festinha, né? E ele, sabe qual foi a palavra que isso me encantou? Quando ele diz para convidar o caseiro de nossa comunidade, de uma comunidade da qual nós participamos. Espiritual. Uma comunidade espiritual. Então, assim, para convidar o caseiro. Zé,
Porque quando convida Zé, chega Doutor. o representante, O né? doutor, O chefe. o chefe. Então, assim, Passando por todos nós. e E Xangai. ele ficou tão feliz, Dilma. Eu falei com Você já ele. falou para ele? Falei, e Diro, eu convidei Zé, o meu convidado primeiro é Zé. Ele falou, com muita honra, quando eu falei para Diro. Ele falou, eu falei, sabe por que de Zé a gente chega a você? Passando todos nós lá. E assim, eu te digo aqui, Xangai, se com a graça do divino estiver presente, né, porque eu sou a mestre de cerimônia também da academia, Opa! eu vou, em nome dele, é que vou saudar todos os presentes de nossa comunidade. Os meus amigos daqui da casa, nossos amigos, né? Estão convidados. Dunga, né? Neuza e Jório. Meu filho já perguntou, manhinha, Xangai tomou posse, você não me convidou? Eu falei, não, vai acontecer 18 de setembro. 18 de setembro. Então, Xangai... Eu tô com um negócio para falar. No dia, tá sujeito a eu falar a mesma coisa. Porque eu posso ser considerado um mentiroso. Não sou. Mas porque eu vou te falar. Qual é a diferença do mentiroso para um escritor? De repente eu falo isso lá no dia 18 só para ilustrar. Você sabe? Isso é pessoa, um poeta, mas não se trata disso não. É o seguinte, a diferença do mentiroso para um escritor é que o segundo editou um livro. Se ele fosse só contar aquela história que ele narra no livro, que colhuda, que mentiroso. Publica a mentira, edita e mostra. Aí é um ficcionista. Ficcionista. Não é o escritor. É a diferença do ficcionista para um mentiroso. É isso aí. Do mentiroso para o ficcionista. Não é o escritor. Publicou o livro, deixou de ser mentiroso, passou a ser um ficcionista. O escritor. É bem interessante. Que é maravilhoso. O contador de caos é o próprio escritor que não é editor. E um caos, a pessoa acredita ou não. Fala, pô, mentira. Que mentira. Publica o livro, rapaz, que ficção. É igual meus alunos, né? Eu trabalhava com literatura, né? Eu falo trabalhava porque hoje, né, já estou com mais ligada à questão da redação. Aí, craque. Aí é categoria. O curso Escrita de Ouro sair, né, de vento e popa, todo vapor, as pessoas que estão aí necessitando neste momento para as provas do Enem, do vestibular, dos concursos, é o momento, né, Xangai? Sim. De aproveitar aí essa oportunidade. Então, meus alunos falavam o seguinte, eu pegava um poema aí de Manuel Bandeira, ou de Cruz e Souza, alguns que estudam na literatura, e diziam assim, olha, professora, se fosse eu que escrevesse, ia dizer que era só besteira. Mas como é fulano de tal, a gente tem que estar aqui quebrando a cabeça para discernir o que eles estão falando, o que eles queriam falar neste poema. Era muito interessante, né? Muito. Muito interessante. Então, Xangai, você tem mais alguma coisa assim a acrescentar aqui ao nosso papo? Não, eu tenho só que dizer que sou muito grato e honrado pelo seu convite. E se não gostaram, eu peço desculpa a todos. E se gostaram, continue gostando, porque a gente fala do coração, não é? É o coração mandando. Eu acho isso uma coisa... A espontaneidade das pessoas, para mim, tem um valor maior do que aquilo preparadinho assim, tim. Não é ruim, não. Agora, a espontaneidade, o sujeito pode, inclusive, se arrepiar. E ser ela mesma, né? A autenticidade, né? É uma coisa linda, é uma riqueza. E Deus dá o direito da gente ser assim. Então, complementando aqui, nós, Xangai, você, mais do que um intérprete, é um mediador do mundo. Nós vimos aí isso. Que coisa linda. Um guardião de memórias. Oh, meu Deus. E embaixador das vozes esquecidas. Mas que coisa, isso é coisa sua, viu? Sua obra constituída, antes de tudo, como um gesto de amor à terra, ao povo e à palavra. E, sobretudo, à música. Você é uma poetisa mesmo, viu, Então, nega? que o nosso mestre, o grande mestre, o abençoe. Amém. Obrigado, Dilma. Ele continue lhe dando luz, né? Para que você seja um transformador aqui nesse planeta,
que tanto necessita de corações guardiães. Né? Aveluda coração, aveluda coração. Obrigado, minha Então, filha. meus sinceros agradecimentos, meus agradecimentos também aos ouvintes que estão neste momento aqui compartilhando conosco, os que irão ouvir posteriormente. Pode comentar, pode escolher se não gostou, viu, gente? No YouTube, né, Danilo? E queremos agradecer também aqui ao casal guardião, Jerusa e Jório. Maravilha, casa agradabilíssima deles. Eles também terão a oportunidade de falar. Esse dia nós estávamos conversando aqui, eu e Jerusa, e tem histórias muito interessantes e que precisam vir à baila. Né? Sim, senhora. Para que trazer as claras aqui para a gente. Trazer as claras para que conheçamos. Talvez não, o próximo, né? Como eu falei anteriormente, né, eu usar essa palavra, com a graça do divino, vem, vou aproveitar a oportunidade que ele estará aqui na Bahia, que ele mora em Belém, um sobrinho meu que é juiz, mas é uma pessoa também que lida com a educação. Ele diz que se inspira muito em mim, né? E bebe da fonte, bebe da sua fonte, minha filha. E ele dá aula para concurseiros, né? Então tem muito o que ensinar também as pessoas que estão aí prestes a fazer concursos. E depois nós vamos vendo aí a nossa agenda e teremos também algumas pessoas que vêm falar a respeito também do Mindfulness, que também é algo que nós colocamos no nosso curso de redação, porque hoje, diante desse mundo conturbado, são muitas informações e, de repente, os pensamentos voam. E aí nós trabalhamos para que o aluno tenha uma atenção plena, na hora que para ele escrever o seu texto, ele está ali concentrado, né? Não desviar. Que é uma coisa que eu também admiro em você, Xangai. Eu estava observando você na Academia de Letras essa semana, sua atenção voltada para aquilo que estava acontecendo. Você não desvia para lá nem para cá. Né? E Ivone falando alto ali, eu falei assim, então, para não perder. Nós trabalhamos com estes alunos para que eles tenham atenção plena, porque às vezes na hora de fazer a prova de redação, fala assim, tá tudo aqui na cabeça, mas não sei colocar no papel. Sim. Então, você fica o quê? Com a cabeça friviando os pensamentos, como dizia um irmão nosso. Firmeza no pensamento, ligado. No pensamento. Então, nós, do curso, eu, professora Dilma de Andrade, também venho aqui agradecer em público. Minha irmã Neuza também, que está aqui presente. Enfim, e ao nosso Deus maior. Nossa gratidão. Amém. Gratidão e gratidão.